Nesse primeiro vídeo, então, a gente vai conversar um pouquinho por que a gente precisa estudar para ser pai, para ser mãe. Esse tema da educação infantil, ele tem se tornado muito popular nos últimos anos, porque a cada dia mais cresce o número de pais que buscam outros modelos de educação. Esse modelo que saia do tradicional, que a gente chama muitas vezes de um modelo de sobrevivência, para modelos de educação que sejam mais conscientes. Por quê? Principalmente porque eles têm percebido que esse modelo que a gente está acostumado é um modelo muito desgastante. Desgastante da relação entre pais e filhos, desgastante da própria relação familiar. O que nós queremos são os mesmos resultados. A gente quer uma criança que coopere, criança que toma banho na hora que precisa, criança que não responda, criança que não dê birra no supermercado. Só que a gente quer conseguir esses resultados de uma forma que não perca a conexão com a nossa criança, que não quebre os vínculos afetivos. Quando eu falo isso, eu estou trazendo que existe uma outra forma de educar as nossas crianças, existe um outro caminho. Só que não adianta nada eu vir aqui hoje e falar de várias ferramentas para você mudar o comportamento da sua criança. Se antes disso você não mudar a sua visão, a visão que você tem do seu filho, a visão que você tem do desenvolvimento infantil. Porque a partir do momento que eu mudo a minha visão, eu mudo a forma como eu sinto em relação à minha criança. E mudando a forma como eu sinto, eu mudo como eu me comporto. E a partir disso, a relação com a minha criança fica diferente. Nós temos uma ideia muito equivocada que para que uma criança aprenda, para que ela seja disciplinada, a gente primeiro precisa fazer com que ela se sinta mal, a gente precisa envergonhar a criança, a gente precisa humilhar, ou a gente precisa fazer com que ela fique com medo, porque senão ela não aprende. Da onde a gente tirou essa ideia? Muitas pessoas elas podem dizer, eu fui criada assim e eu aprendi, ou eu apanhei quando era criança e virei gente. Sim, virou, com certeza, mas é que custo emocional isso, né? O quanto daquilo que você viveu na sua infância reflete hoje nos seus relacionamentos afetivos ou na sua insegurança. Esse é um exercício que todo mundo deveria fazer, ou que todo mundo precisa fazer, que é um olhar para si, lembrar daquilo que você viveu na sua infância e ver como que isso influencia na sua vida hoje enquanto adulto. A intenção de todos os pais geralmente é a mesma, que é criar filhos saudáveis, filhos realizados, filhos felizes. Contudo, a gente sabe o tanto que pode ser desafiadora a criação dos nossos filhos. Eu também sou mãe, tenho Theo de 2 anos, e a gente sabe quanto às vezes é desafiador lidar com um ataque de birra, lidar com uma criança que está gritando, que está batendo. A gente sabe que essas situações são desafiadoras e que muitas vezes a gente não sabe como agir. A gente não sabe como conseguir que a criança, naquele momento de estresse que ela está vivendo, a gente não sabe encontrar meios para que essa criança coopere de verdade. Quantas vezes, com a intenção de orientar as nossas crianças, de educar as nossas crianças, a gente acaba escolhendo um caminho que atrapalha um pouco a nossa conexão com ela, que quebra esses vínculos afetivos. Então, a proposta dessa conversa é justamente encontrar um outro caminho, um caminho que leve em consideração a importância da conexão emocional com os nossos filhos e que também leve em conta saber colocar os limites, que toda criança também precisa disso, então a gente não está falando aqui de permissividade, mas que a gente consiga encontrar esse caminho do meio, onde a gente coloque limites, mas que também exista o respeito. Tanto o respeito com a criança, quanto o respeito com nós enquanto pais. Eu vou dar um exemplo aqui falando da metáfora do iceberg. Então, aquele bloco de gelo que a gente vê, que está por cima da água, ele é o comportamento da criança. E todo aquele bloco de gelo enorme que está submerso é o que realmente está motivando aquele comportamento. O grande problema disso é que a gente só vê o comportamento manifesto, a gente só vê o ataque, a gente só vê a birra, a gente só vê aquela criança que não para comer, e todo aquele bloco de gelo que está por baixo, que está motivando o comportamento, a gente não vê, a gente não leva em consideração. Nós estamos vivendo uma era muito superficial, muito na crosta, muito na casca,
onde a nossa intenção é simplesmente resolver aquele comportamento, como se fosse encaixar um parafuso, que a gente pega uma chave de fenda, rosqueia, pronto, encaixei, está resolvido. E na verdade, educar uma criança, ela não é moldar comportamento, né? É muito mais embaixo, na verdade, é moldar caráter, né? E quando a gente pensa isso, é aí que nós conseguimos que as crianças tenham os bons comportamentos que a gente tanto deseja. Eu não estou dizendo aqui que é uma tarefa fácil, para muitos pais não é, porque envolve uma mudança interna nossa, uma mudança de visão para a nossa criança. Mas eu garanto que quando a gente consegue essa mudança, os efeitos para as relações familiares são muito benéficas, são duradouras, são benefícios que trazem conexão, que trazem vínculos emocionais, que proporcionam um ambiente familiar mais saudável, mais alegre e principalmente mais leve com as nossas crianças. Bom, pessoal, o papo de hoje foi esse. Se você gostou, se inscreva no canal, curte esse vídeo e se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que vocês acreditam que também possam se beneficiar desse conteúdo. E a gente se encontra no próximo vídeo.